Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula de matemática sexto ano. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou ministrar aula para vocês. Eu sou a professora Viviane, professora de vocês aqui no Centro de Mídias, em substituição ao professor Tony, que está de férias. Esta aula foi preparada por ele. Nós vamos falar sobre as frações e vamos posicionar algumas na reta hoje, tá certo? E para nos acompanhar, professor Osmar. Bom dia. Bom dia, Vivi. Bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma aula aqui para o sexto ano do ensino fundamental. Anos finais, não é isso, Vivi? Tá? Vou acompanhar aqui o chat, as interações. Coloca o nome da escola, o município de onde vocês estão falando, para a gente dar aquele crédito aí. Vamos participar da aula. Inclusive, o professor Francisco já está aqui participando, dando um bom dia também. E o Francisco lá da Escola Estadual Nelo Lorenzon, aqui com a gente. Obrigado, Francisco. E também a professora Estela, lá da Escola Edi Madalena Bock, lá do município de Hortolândia, com a gente aqui. Muito obrigado a vocês e a todos. E vamos começar a aula, né, Vivi? Bora. Bora. Então, o título da nossa aula, o nosso diretor vai colocar para vocês aí, é Frações e a Reta Numérica. O legal de você saber é por que a gente sempre fala da reta numérica. Porque é uma técnica que a gente usa de posicionar números em ordem, do maior para o menor, e assim vai. A gente coloca alguns números e aí a gente consegue colocar qualquer outro entre eles, tá certo? Então, as frações são aqueles números decimais. Normalmente, elas vêm com vírgula, né, quando você faz a divisão. Então, hoje a gente vai falar de algumas frações que estão entre o 0 e o 1. São as chamadas frações decimais, frações que estão entre 0,1, 0,2, 0,3, são esses números, tá bom? Só que na forma de fração, tá certo? Olha aqui na nossa telinha, eu vou apresentar para vocês a habilidade, ó. A habilidade é a 0607 e a 0609, que trata-se de comparar, de colocar frações aí na reta, identificar as partes e também hoje de posicionar essas frações na reta, tá bom? E aí a gente vai retomar nosso último slide de ontem. Ontem eu contei para vocês a historinha do jacaré, né? O jacaré, ele era um jacarezinho bem guloso e ele sempre escolhe o lado maior. E aí ele vira o bocão dele para o lado maior, tá certo? E aí a gente conheceu aquele símbolo, né? Maior ou menor, que é o símbolo que representa aqui a boca do jacaré pra gente, tá certo? E aí ontem a gente fez esse exercício aqui, ó. Quando a gente tem duas frações cujos números todos são diferentes, tanto o numerador quanto o denominador, eles são diferentes, um jeito da gente resolver para descobrir quem é maior e menor é colocando todo mundo com o denominador igual. E aí a gente vai lá na tabuadinha, né, dos números que estão embaixo, por exemplo, na tabuada do 4 e na tabuada do 3, e ver quem é o número que está ao mesmo tempo nas duas tabuadas aí. Então ele é o melhor carinha para ficar embaixo. Aí foi o que a gente fez ontem, olha lá, ó. O Tony colocou para vocês aqui os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4. A gente não vai considerar o zero, porque as frações elas são divisões, não é mesmo? E a gente não vai dividir por zero, porque a divisão por zero é indeterminada, né? Ela não atende ao algoritmo da divisão. Eu vou dar um exemplo, ó. Se eu quisesse dividir, por exemplo, 4 por 0, tá certo? Qual é o número vezes zero? O zero cabe no 4? A gente pensa assim, né? Cabe, por exemplo, cabe uma vez? Cabe. Cabe duas? 3? Cabe 10 vezes? Cabe. Mas qualquer número que você colocar aqui, ó, quando você fizer 1 vezes 0, aqui vai dar 0. E aí o resultado vai ficar 4. E a gente já sabe que aqui embaixo não pode ser maior que o número aqui em cima, certo? Sempre o resto, ele tem que ser menor que o divisor. Só que não importa, olha, se você colocar aqui 10, 10 vezes 0, 0, menos 4 tira 0, vira 4. Então não importa, né? Qualquer número que você colocar aqui, isso daí fura, tá bom? Então a gente diz que não é para dividir, é pecado, tá? Não é crime, aí vai preso quem divide por 0. Então a gente pensa assim, qual é o outro número que está na tabuada do 3 e do 4, sem ser o 0, ao mesmo tempo. E aí a gente achou, né? É o 12. Então o que a gente faz? Troca essas frações aqui por outras que têm o mesmo significado, o mesmo tamanho, só que embaixo tem que ser 12. Então a gente vai lá, ó, troca todo mundo aqui embaixo por 12. Como que a gente faz isso? A gente faz multiplicações, ó. Como que o 4 virou 2? Eu multipliquei ele por 3, né? E como que o 3 virou 12? Multipliquei por 4. E tudo que você faz embaixo, você tem que fazer em cima. Então, 3 vezes 3, 9. E aqui você multiplicou em 4 embaixo, multiplica em cima, que dá 8. E aí você tem duas fraçõezinhas novas, mas elas são
iguais, elas são equivalentes, ou seja, se você dividir vai dar o mesmo valor decimal, tem o mesmo tamanho. E aí você consegue saber quem é maior. Neste caso aqui, né, o J caré vai virar para o lado 9/12, porque o 9 é maior que o 8, tá certo? Então, a gente fez esses exercícios ontem, passamos por isso aí. E a gente vai usar isso para a aulinha de hoje, tá bom? Então, tá aí a animação de ontem, olha aqui na telinha, ficou bem bonitinho, bem colorido. Ele colocou aí como foi que a gente chegou nessas frações. Então, agora nós vamos fazer um outro treino, né? Vamos fazer o seguinte, ó, lá na página 70, eu acredito que seja 70, depois vocês confiram aí, tem um exercício que fala o seguinte: sabendo-se que existe correspondência entre os números e a reta numérica, localize as seguintes frações na reta a seguir. Olha, a gente tem um pedaço de reta, é como se você pegasse e desse um zoom, tá? Nesta reta, ela vai começar no 0 e terminar no 1. E a gente vai posicionar todas essas frações aqui, nesses espaços aqui. Eu quero saber quem é que vai ficar aí em cada balãozinho desse, tá certo? Então, eu vou dar uma dica para vocês. Repare que de 0 até 1, se você contar, você vai achar 12 pedaços aqui, ó. Tá certo? 12 pedacinhos. Então, o que a gente vai fazer? Vai trocar essas frações por frações que tenha o denominador igual a 12. Multiplicando em cima e embaixo, todo mundo aí, tá certo? Vamos começar fazendo primeiro o meio, como que vai ficar equivalente do meio e a de 5/6, tá bom? Então, vocês vão ter aí 2 minutinhos para vocês acharem a fração que é com o denominador igual a 12, aqui ó, como você faz para isso aqui virar 12, tá certo? E essa daqui também. E aí a gente já volta para fazer as outras, tá bom? Conta aí pro professor Osmar quem são as frações equivalentes que estão com o denominador igual a 12 para meio e para 5/6. Até já!
Oi, Vivi, retornamos aqui com as interações, pessoal participando. Professora Rosana, tá com o pessoal lá da escola Álvaro Souza Vieira, lá em Ribeirão Pires, tá? Ribeirão Pires, lugar maravilhoso. Colocando aqui a resposta dos seus alunos, 1/2, também conhecido como meio, equivalente aí a 6/12, Vivi, tá? E a outra, né, o 10/12, no caso ali do 5/6, colocando a referência também, tá? Professora Carla Regina, vamos lá, Elama, Vieri, não sei o nome da aluna, colocando aqui 6/12. Eu acho que é Relama, é difícil, né? Difícil. Difícil a pronúncia, tá? Mas tá lá, tá com a professora Carla Regina. Obrigado pela participação. Desculpa, esse professor não tá lendo direito aqui, mas tá esquisito, tá? Professora Adriana ainda com o Eduardo, colocando 1/12 também. Lá a resposta lá do aluno, o Eduardo, tá lá com a Adriana, lá da escola Caramuru, lá da escola do programa de ensino integral, lá da Leste 5. Muito obrigado, um abraço a todos aí que participam e mandam as respostas, Vivi. Muito bem. Gente, muito obrigada. Eu vou colocar aqui as respostas de vocês, porque a gente vai voltar e fazer a outra, tá bom? E depois eu vou corrigir tudo. Então, tem alguns que estão dizendo que 1/2 é a mesma coisa, ou aqui meio, né? Mesma coisa que 1/12, e outros estão dizendo que é 6/12. E essa daqui, acho que saiu só uma resposta, que é, quanto ele falou aí? 10/12, Isso, né? 10/12. 10/12. Bom, daqui a pouco a gente vai corrigir, e aí vocês vão ter mais um tempinho para fazer essas duas aqui, tá bom? A gente já volta, dá mais 2 minutinhos para vocês fazerem 1/12, se é que muda, e um terço. Beleza. Já voltamos. Oi, Vivi, retornamos aqui. Antes das respostas, a gente tem que falar da avaliação socioemocional que está lá na sede, né, Vivi? Isso. Lembra o pessoal aí, Osmar, pra gente. Isso, tá? Então acontece, você entra lá na sede com seu login e senha, tá? Entra lá no aluno, né? Menu, Vivi? Menu aluno. Menu aluno, entra lá no menu aluno, tá? Vai abrir lá o questionário socioemocional para você, você preenche bonitinho, tal, legal, rapidinho e contribui muito para a educação aqui do estado de São Paulo. Tudo bem? É rapidinho, tá? E não dói nada, tá bom? Entra lá. Lembrando que é só até o dia 22, Isso. tá, gente? Isso. Então tá aberto até o dia 22 para vocês entrarem lá. Beleza, então. Vivi, professor José Lopes participando aqui lá com o pessoal da escola José Conte, lá de Igaraçu do Tietê, tá? Com o pessoal do sexto D. Igaraçu do Tietê, acho que foi a primeira vez que eu leio Igaraçu do Tietê aqui. Valeu, José, abraço, obrigado pela participação. Professor José Lopes, tá? Aqui a professora Rosana colocando a resposta da Manuela, 1/12, né, para a primeira situação também. Professora Isabel ainda
também falando, no caso lá, 1/12, tá? A resposta do Gabriel. E o 4/12 ali correspondente a 1/3. Vamos desenrolar isso aí, Vivi? Vamos. Bora. Então aqui 4/12, né? Isso. Opa, eu coloquei 15. 4/12. Eu vou então resolver isso aqui com vocês. Mas eu quero só pensar, quero que vocês pensem, quem colocou aí, ó, 1/2, né? O meio, igual a 1/12, será que meio é a mesma coisa que 1/12? Será que se você pegar 1/2 ou pegar 1/12 é a mesma coisa? Né? Então, a gente tem que fazer essa reflexão. Vamos ver, então, como foi a resposta que o Pro deixou aqui para vocês. Tem um aplauso aí para os nossos alunos que participaram. Aê, muito bem, obrigada pela participação, mas vamos ver como que a gente vai resolver isso aqui, tá? Então, tem uma animação para vocês, o seguinte, ó. Nós vamos considerar que a reta inteira, ela tem 12 partes, num total de 12. Então, 12/12 vai ser o nosso inteiro. Repara que se você dividir 12 por 12, isso é a mesma coisa que 1, né? 1 inteiro. Então, quando a fração tem o número de cima igual ao de baixo, você está representando todas as partes do total de partes. Então, você está representando tudo. Tá certo? E aí a gente vai pensar o seguinte, nós vamos dividir esse 1 inteiro em 12 partes. Então, cada unidade dessa daqui, ó, vai valer 1/12, tá certo? Então, ó, na outra parte a gente vai ter 2/12, 3/12, né? Cada parte dessa, olha lá, 4/12, olha o tamanho que é 4/12, né? E depois 5/12, 6/12 e assim vai, ó, até a gente chegar até no final lá. Então, 8 partes de 12, 9 partes de 12, 10 e 11 partes de 12 até chegar no total aí de 1 inteiro, 12/12. Legal, deixa eu dar os créditos aqui para Isabela, lá do 6º D, lá da escola Emenaide Braga de Queiroz, aqui na zona norte da capital. Responderam 1/12, 4/12, 6/12 e 10/12. E ela tá lá com a professora Cristina. Redondinhas respostas. Obrigada, Cristina. Obrigada, Isabela. Abraço. Muito bem. Então, agora a gente já sabe, né? Se todo mundo tiver com denominador igual a 12, fica mais fácil, é só contar as partes. Então, olha lá, vamos ver como ficaram as frações equivalentes, ó. A primeirinha era 1/2, era meio, né? Eu quero que esse 2 vire 12. Então, o que que eu faço? Eu vou multiplicar por 6 em cima e embaixo. Então, quem colocou que 1/2 é a mesma coisa que 1/12, provavelmente esqueceu de multiplicar o número de cima também, tá certo? Então, você tá multiplicando o número de baixo, você tem que multiplicar o de cima também. Então, meio é a mesma coisa que 6/12. Olha, 1 é a metade de 2, então o 6 também é a metade de 12. Então, a gente tem a mesma fração aí, representadas de formas diferentes, tá certo? Vamos ver outra aqui, ó. Olha na nossa telinha, posicionamos então o meio, que é igual a 6/12. E essa daqui, ó, 5/6. Para o 6 virar 12, a gente vai multiplicar por 2, só que tudo que faz embaixo a gente faz em cima. Logo, 5/6 é a mesma coisa que 10/12. E aí a gente posiciona ele ali, ó, conta 10 partes, né, e coloca ele naquele balãozinho. E aí a gente tem a outra, 1/12. 1/12 é uma parte de 12, né? Então a gente vai direto posicionar ali, não precisa fazer mudanças. Mas se quiser, será a mesma coisa que multiplicar por 1, né? 1 em cima e 1 embaixo. E aí, mais um, volta ali na nossa telinha, nosso diretor vai colocar a última que está faltando. Olha lá, 1/3. Eu gostaria que 1/3 virasse uma fração cujo denominador seja igual a 12. Então, eu vou multiplicar por 4. Tem que ser bom de tabuada aí. Tudo que faz embaixo, a gente faz em cima. E aí, a gente vai ter a outra parte aí, 4/12, para colocar aí no nosso último balãozinho. Eu vou deixar um tempinho para vocês tirarem um print dessa solução que ficou muito bonita. Tem aplausos aí para o professor Tony, que fez essa animação muito bonitinha. Muito bem. Bom, vamos fazer o próximo agora. Então, sabendo disso, das partes, que a gente está dividindo um inteiro em partes e comparando cada pedacinho, quem tem maior parte pintada ou quem está mais próximo de um número do outro, ele é maior, tá certo? Então, vamos fazer outro exercício que está lá na página 69. A gente fez uma adaptação aí. Olha na nossa telinha, ó, tá assim. Considerando as retas numéricas a seguir, assinale a alternativa que apresenta uma sentença verdadeira. Então, aqui embaixo a gente tem
uns quadrinhos coloridos e ele está fazendo algumas afirmações. Ele está dizendo que 7 décimos é maior que 3 quartos, 4 quintos maior que 8 décimos, 5 décimos maior que 2 quintos e 2 décimos é maior que 1 quarto. Então, quero que vocês analisem essa representação na régua, ali na reta, e veja se é verdade. Qual dessas aí está dizendo a verdade, tá certo? Vocês vão ter aí 3 minutinhos e a gente já volta. Vivi, retornamos aqui. Um abraço para a professora Patrícia, que está com 6º anos lá da Escola do Programa de Ensino Integral. Ellen Keller, lá de Adamantina. Adamantina estará presente, diretoria de ensino de Adamantina estará presente aqui nas aulas do na aula hoje do 8º ano. A professora Vanessa, lá da Escola Dom Bosco, vai estar com a gente trabalhando nessa aula. Um abraço pessoal de Adamantina, tá? Obrigado sempre por estar aqui com a gente. Vivi, a professora Rosana, tá? Mandou a resposta da Maiara, ela diz assim, ó. 1 é falsa, 2 verdadeiro, 3 falsa e 4 falso. Portanto, aí temos que a sentença 2 é verdadeiro, segundo a Maiara e segundo a Rosana. A Isabela, que está lá com a professora Renata, diz que acho que é a primeira. E elas são lá da escola Mércia Maria Casarini, lá de Itu. Tudo bem? A professora Estela participando lá da escola Edi Madalena Bock, lá de Hortolândia, tá? E falando da cor verde, está lá com o Pedro Henrique. E aí, Vi? Também tem a Ingrid dizendo que... A Ingrid... Aí, o Isaac Rodrigues está também falando com a professora Rosana, dizendo que é a verde. Vamos ver então como que fica? Olha aqui na nossa telinha. Eu vou aproveitar essas réguas aqui e vou posicionar esses números aí na régua e ir comparando. Então, olha lá, ó. Primeira, 7 décimos. Onde está os 7 décimos? Eu vou olhar qual a reguinha que foi dividida em 10 partes. E uma dica está aqui, né? Aqui está o 3 décimos. Então, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui está os 7 décimos. Os 7 décimos está aqui, ele está comparando com 3 quartos. Olha lá, ó, o 7 décimos, ele é menor, né? E ele está dizendo que o J. Caré prefere lá os 7 décimos. Então, esta é falsa, beleza? Deixa eu apagar aqui. Cadê a minha... Aqui. Vamos ver a outra comparação, ó. Ele está dizendo que 4 quintos é maior que 8 décimos. Vou procurar o 4 quintos. Ó, fraçãozinha aqui embaixo é 5. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4. 4 quintos está aqui. Ele está comparando com 8 décimos. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, eles são iguais, né? E ele está dizendo que o 4 quintos é maior. Então, é falso. Ó, esta é falsa e esta também. Vamos ver, então, 5 décimos. Vamos procurar a fraçãozinha que embaixo tem 10, né? Foi dividida em 10 partes. Então, olha lá, 3, 4, 5, 5 décimos. 5 décimos está aqui. E o 2 quintos, onde está?
Aqui a fração de 5, 1, 2. Tá aqui o 2/5. De fato, olha aqui, este número é maior, este pedaço aqui é maior que este pedacinho aqui. Então, quem colocou aí 5 décimos é maior que 2/5, acertou. Tem aplausos, produção, para esses aluninhos? Tem. Aê, muito obrigada. Pessoal, por hoje acabou a nossa aula. Amanhã tem mais, a gente vai continuar falando sobre isso, tá certo? Muito obrigada a todos vocês, Osmar. Obrigado, Vivi. Obrigado a todos que nos acompanharam mais essa aula. Abraço e até a próxima.